Os seres vivos são formados por diferentes tipos de biomoléculas, que desempenham papéis essenciais para a manutenção da vida. Entre elas, destacam-se os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, três grupos fundamentais para a estrutura, o funcionamento e a regulação dos organismos. Começando pelos lipídios. Eles são moléculas orgânicas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e, em menor proporção, oxigênio. Uma característica importante é que são solúveis em água, mais solúveis em solventes orgânicos, como álcool. Essa insolubilidade está relacionada à sua função biológica, que é formar barreiras e armazenar energia de forma eficiente. Os lipídios incluem diferentes tipos de substâncias, como gordura, óleos, ceras, fosfolípidos e esteroides. Eles desempenham papéis vitais como reserva energética de longo prazo, já que cada grama de lipídio fornece mais que o dobro de energia do que os carboidratos. Também tem função estrutural, porque os fosfolípidos formam a membrana plasmática, criando uma barreira seletiva que separa o interior da célula do ambiente externo. Além disso, os esteroides, como o colesterol, servem de base para a produção de hormônios sexuais e etc. Os lipídios ainda atuam como insolentes térmicos, absorvem impactos e participam da proteção de órgãos internos. Passando agora para as proteínas, podemos dizer que são moléculas extremamente complexas, diversificadas, constituídas pela união de aminoácidos ligados por ligações. Existem 20 tipos de aminoácidos principais que podem se combinar entre milhares de formas, dando origem a proteínas com diferentes funções. A proteína estão presentes em praticamente todas as estruturas do corpo. Elas podem ter função estrutural, como o colágeno, que dá resistência aos tecidos, e a queratina, presente nos cabelos e nas unhas. Também exercem função catalisadora, já que muitas enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas vitais para a vida. Além disso, existem proteínas de defesa, como anticorpos, proteínas de transporte, como a hemoglobina, que carrega oxigênio no sangue, proteínas hormonais, como a insulina, que regula o nível de glicose. Outro ponto importante de estudo é que a função da proteína depende diretamente da sua função e estrutura tridimensional. Se a proteína se desnatura, ou seja, ela perde a sua forma, ela pode deixar de cumprir seu papel. Isso pode acontecer por mudanças de temperatura ou pH. Por fim, temos os ácidos nucleicos, que são as moléculas responsáveis por armazenar, transmitir e expressar a informação genética dos seres vivos. Existem dois tipos principais, o DNA e o RNA. O DNA é formado por nucleótidos, que contêm uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Suas bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina, se espalharam de maneira específica, formando a famosa dupla hélice. O DNA guarda o código genético que orienta a produção das proteínas e, consequentemente, determina as características hereditárias do organismo. Já o RNA, que também é formado por nucleótidos, difere do DNA, porque seu açúcar é a ribose, e no lugar da timina aparece a uracilo. O RNA participa diretamente da síntese de proteína, atuando como intermediário entre o DNA e os ribossomos. Existem três tipos principais. O RNA mensageiro, que leva a informação do DNA até os ribossomos, o RNA transportador, que traz os aminoácidos necessários, e o RNA ribossômico, que participa da estrutura dos ribossomos. Resumindo, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos não apenas garantem a estrutura e o funcionamento das células, mas também interagem de maneira integrada. Os lipídios formam membranas que delimitam o espaço celular, as proteínas executam
funções vitais e altamente variadas, enquanto os ácidos nucleicos garantem a herança genética e a produção correta dessas proteínas. Sem esses três grupos de biomoléculas, a vida como conhecemos simplesmente não existiria.